Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título é Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. E o título da quarta-feira, recebemos o Espírito prometido pela fé. O versículo, Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. E mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos também por tua graça, por tuas misericórdias, pelas quais nós fomos salvos. Nós recebemos a tua obra, tudo o que o Senhor fez por nós na cruz e em ressurreição, recebemos hoje pela fé. E que essa fé, Senhor, seja cada dia fortalecida pela tua palavra cheia de riquezas que o Senhor dia após dia tem nos dado. Palavra que tem nos alimentado, nos iluminado, nos direcionado. Palavra que faz-nos te amar cada vez mais, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E mesmo quando éramos inimigos, o Senhor se entregou por nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, quarta-feira o título é Recebemos o Espírito prometido pela fé. Estamos falando muito sobre a lei, então é importante entender. A lei, a própria palavra diz, né? A lei ela é justa, ela é santa, porque ela foi dada por Deus e ela mostra quem Deus é. O problema, irmãos, não é a lei. Então isso precisa ficar bem claro para nós. O problema é o que Paulo fala em Romanos 7. Veja, Romanos 7, versículo 12, é o versículo que eu citei. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então qual é o problema? Então veja como Paulo desenvolve essa questão da lei e do pecado. Versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Agora, preste atenção. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então, você está percebendo? O que Deus deu para o povo de Israel era para mostrar quem Deus era e para mostrar como o povo de Israel precisava de Deus. Eles não conseguiriam cumprir a lei, porque a lei realçava, irmãos, a questão do pecado. Realçava o quanto o homem estava distante de Deus. Então aqui, Paulo, ele mostra isso, porque o pecado ele toma por ocasião a lei, e a hora que vem a cobiça e você percebe, isso aqui está errado, eu não posso, mas a lei ela não te dá força para resistir, aí você vai lá e peca, e aí vem a morte. Então, muitos cristãos acabam desistindo de ter uma vida com Deus, de se reunir, por quê? Exatamente porque não entenderam que não dá para se aperfeiçoar na carne. Todos nós, irmãos, nós precisamos do Espírito, nós precisamos que a palavra entre em nós e ela faça a obra de Deus, limpando as coisas negativas que tem em nós e cada vez renovando-nos. Isso é o que tem sido falado muito quando se fala da circulação do sangue, né? A palavra como a circulação do sangue, para a palavra circular entre nós. Por quê? Porque quando você pensa assim, eu posso vencer o pecado pelo meu esforço, pelo meu conhecimento, pela minha capacidade. Aí nós agimos como o povo de Israel agiu. Então a libertação, ela não vem, a justificação, a vida, ela não vem
por você observar, por você guardar a lei. A justificação, a libertação, a vida estão em Cristo. E aí, porque você está em Cristo, você não tem mais problema com a lei. Por quê? Porque você não tem mais problema com o pecado, uma vez que no Espírito, aí Paulo diz isso no capítulo 8 de Romanos, a lei do Espírito e da vida, ela mortifica os feitos do corpo. O que é esses feitos do corpo? É a natureza do pecado. Isso está no versículo 13, Romanos 8. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Por que se caminha para a morte? Porque você tem a lei lá dizendo, isso aqui é pecado, você pecou, e aí vem a sentença de morte, o sentimento de morte, aquela coisa de, eu não presto, então eu não vou continuar. Então, se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que é esse mortificar? É a atuação do Espírito em nós. Então, o problema não está na lei, mas o problema está em nós queremos usar a lei para nos aperfeiçoar, nos justificar por ela. E isso, irmãos, qualquer outra coisa que não seja Cristo. Se você achar hoje, por exemplo, quando nós estudamos o livro de Colossenses, nós vimos que ali tinha pessoas que achavam que a filosofia melhoraria o viver delas. Outros já chegavam num nível de achar que o rigor ascético, ou seja, castigar a própria carne, iria surtir efeito contra o pecado. Paulo mostrou, não surte. A única coisa que surte efeito é o Espírito. Por isso o Senhor disse, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E aí, irmão, certa vez em Mateus 22, perguntaram, um escriba perguntou, qual era o grande mandamento da lei para o Senhor? E você deve se lembrar, as 2 tábuas da lei contendo os 10 mandamentos, cada tábua tinha 5 mandamentos. E aí o Senhor resumiu esses 10 mandamentos em 2 mandamentos. Então Mateus 22, os versículos 36 a 40 dizem, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, ele resumiu toda a lei, que era uma questão de observância, ele resumiu no amor. Primeiro lugar, amar a Deus. A consequência de amar a Deus, irmãos, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, é também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se você falha nesse primeiro ponto em amar a Deus, você falha no segundo. É o que João diz nas suas epístolas. Agora, qual que é a essência disso? O que tem a ver isso com a lei? A questão, irmãos, é entender o objetivo de Deus, é entender o espírito das Escrituras. Quando Deus entrega, Ele dá a lei para o povo de Israel, em primeiro lugar, a lei era para fazer com que o povo de Israel servisse como um aio, um tutor que conduzisse o povo de Israel, para que o povo de Israel imagine as ovelhas num aprisco, para que aquelas ovelhas não debandassem, não morressem, então a solução era deixar no aprisco. Mas o problema é que o aprisco não te dá liberdade, ele te dá aquele espaço. Então, quando vem a liberdade? Quando chega o pastor. Quem é o pastor? É o Senhor Jesus. Então, a lei, a ideia dela é conduzir o povo de Deus até Cristo. E aí nós vemos Paulo dizendo em Romanos, o fim da lei é Cristo, porque a partir daí o homem ele pode viver em liberdade de vida. Aqui, voltando a Romanos 7, versículos 6, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Por que caducidade? Caducidade de velho, não é? Por que caducidade?
Porque a lei, a letra, ela vai dizer, faça isso, mas ela não vai te dar poder para fazer. Então, por exemplo, se você toma a palavra de Deus apenas como um mandamento, você não vai ter força para fazer, para resistir ao pecado. Mas se nós mergulhamos na palavra e essa palavra, nós tocamos essa palavra como espírito e vida, aí essa palavra vai nos dar poder para resistir ao pecado, resistir às coisas do mundo e viver e servir ao Senhor em novidade de espírito. É por isso que é tão falado, irmãos, para nós termos contato com a palavra. Até aqui, no começo do alimento diário, fala, às vezes você está trabalhando, não tem tempo, aproveite o pouco de tempo que você tem, na hora que você vai no banheiro, vai almoçar, tomar um café, faça a imersão, mergulhe na palavra, porque essa palavra vai se transformar em espírito e vida e vai te dar poder, energia para viver e servir a Deus. E essa palavra é que vai nos fazer cada vez mais amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Os cristãos que ainda amam ao mundo por quê? Porque estão vazios. Talvez possam estar cheios de palavra no conhecimento, mas estão ainda vazios no seu interior. Não têm experimentado constantemente a palavra como espírito e vida. E aí o coração fica vazio e aí desperta outros amores. Então, a função da lei, fica claro, é mostrar quem Deus é, mostrar quem o homem é e qual é a atitude que o homem deveria ter. Senhor, eu não sou capaz de cumprir essa lei, eu preciso de ti. Então a função que Deus queria era, na verdade, aproximar o homem de si. E não o que aconteceu com o povo de Israel, afastar o homem de Deus dizendo, tá bom, é isso aqui tua vontade? Então a partir de agora é o Senhor aí em cima e eu aqui embaixo, nós vamos tocando. Não é assim. Não é essa a relação que Deus quer conosco, uma relação distante, fria, de seguir ordens, mas é uma relação de amor. E Ele se entregou para que essa relação, irmãos, nós pudéssemos ter essa relação com Deus. E a consequência disso, então, é amar também ao próximo. Então, o resumo da lei não é você seguir os mandamentos. O resumo da lei é o amor. Perceba isso. E por fim, quando fala assim, quando Paulo disse em Romanos que o fim da lei é Cristo, o que ele queria dizer? Que no final, irmãos, aí eu vou voltar no exemplo, você tem as ovelhas, para que elas não fiquem perdidas, afastadas, expostas aos lobos, aos leões, então tem o aprisco. Mas o aprisco também não é a melhor situação, porque não dá liberdade. Então precisa que chegue o pastor. E aí, irmãos, quando fala que o fim da lei é Cristo, por quê? E aí Paulo fala em Gálatas. Porque com Cristo, pela fé, nós recebemos a promessa que Deus deu a Abraão, o Espírito prometido. E o Espírito prometido é a presença desse pastor maravilhoso, que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. De modo que hoje nós não precisamos mais nem temer os lobos, os leões, e nem ficar preso no aprisco. Nós podemos seguir a palavra de Deus, cheios de energia, cheios de espírito, cheios de vida, sem condenação, sem morte. E veja, preste atenção, veja como antes da lei veio a promessa, de modo que a lei é só um meio para que como eu expliquei, o aprisco ali ela serve para guardar e também para conduzir, mas o objetivo final não é a lei. Então antes da lei veio a promessa, é o que Paulo diz para os Gálatas. Ou seja, os Gálatas estavam com a concretização da promessa, que era o Espírito, mas estavam voltando para a lei. Então Paulo mostra isso para eles. Veja, Gálatas 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei,
que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. O que ele quer dizer? Quando Deus fez a aliança com Abraão e a promessa, ainda não havia lei. A lei foi dada por meio de Moisés muitos anos depois. E mesmo a aliança da circuncisão que Deus fez com Abraão foi feita na circuncisão por causa da promessa. Se você lê Gênesis 17, você vê isso. Então, como eu disse, a circuncisão, a lei, tudo isso, irmãos, é como um aprisco, é para guardar o povo até a chegada de Cristo, e com a morte e ressurreição do Senhor vem a concretização da promessa. O Espírito prometido é derramado para toda a humanidade, para quem crê. Quem crê recebe pela graça tudo o que o Senhor Jesus fez, tudo o que Ele passou. Então, vejamos, tudo isso para nos aproximar de Deus. Então, o sentido disso tudo é nós vivemos uma vida em novidade de vida, sem condenação, sem o aprisco, podendo viver do lado desse pastor e bispo das nossas almas, como diz o apóstolo Pedro, podendo viver a todo momento, desfrutando da palavra de Deus e do Espírito, algo que não era possível anteriormente. Então lembre-se, o que Deus espera? Que você o ame de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. E o que Ele nos dá para que isso aconteça? O seu próprio Espírito, a sua presença e a sua palavra. Quanto mais você mergulha na palavra, mais você vai perceber que o seu amor por Deus, pelos irmãos, pelas coisas de Deus, vai aumentar, e pelas coisas desse mundo vai diminuir. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.